Pois é, hoje a gente vai falar de planejamento, né? Tão importante, Marina. E aí a gente está trazendo isso à tona, né? Porque muitas vezes a gente fica vendo a operação e trabalhando em cima da operação e você não consegue ter a sua agenda, né? Eu acho que essa é uma das grandes dificuldades de quem gerencia, ainda mais uma operação tão rápida, né? Que tem mudanças, que tem muitas pessoas, tem muitos fatores externos, né? Porque hoje, né, você trabalha com fornecedores, você trabalha com colaboradores e você precisa estar alinhando isso não só com o que a empresa precisa, né, mas com o que você também precisa para desenvolver, né? Todo lugar a gente está num patamar, mas não necessariamente a gente se mantém ali daquela forma, né? Então, cada Exato. vez a gente precisa estar se desafiando e colocando isso no papel, né? Vendo como é que tá, como é que vai ser, para seguir os planos, né? Seguir adiante. Acompanhar, mensurar, né? Se preparar. Exato, se preparar, porque não necessariamente você ter um resultado é você ter capacidade. Hoje eu trabalho muito mais assim, pensando na capacidade do que no resultado. Porque o que acontece? A capacidade, ela vai gerando pequenos ganhos no seu dia a dia, na sua operação, né? É igual aquela questão do... Outro dia eu vi falando, né? Ter, ver e ser, né? Então são três etapas, né? Que você vê alguma coisa que você te incomoda, que você acha que pode mudar, e aí você vai trabalhando em cima disso para você se tornar alguma coisa e criar uma capacidade para ir além e melhorar aquele resultado, melhorar aquilo ali. Eu Então, eu acho vou que começar com assim. a primeira pergunta. Desculpa, pode falar. Não, vamos lá. Boa noite a todos. Muito obrigada pela presença. Esse é o Chan, meu nome é Marina. Chan, por que se planejar? O planejamento ele acontece pela seguinte forma: a gente tem várias áreas que a gente tem que olhar numa empresa. E normalmente a gente tem áreas de afinidade. E aí a gente costuma seguir pela afinidade. Só que não necessariamente a área que você quer desenvolver é uma área que está demandando, que a empresa te demanda naquele momento. Então ela faz com que você olhe o todo e você identifique o que está bom e o que está ruim dentro daquelas várias esferas. Eu gosto sempre de analisar quatro esferas. Uma delas é o operacional, né? Que é o nosso core, né? Que faz o girar, né? A máquina rodar, né? O financeiro, né? Os suprimentos, que também é uma coisa que é importante e que interfere muito, né? Assim, dependendo se você mexe com alguma coisa que é importado, algum outro artigo, você vai ter um pouco mais de dificuldade, você pode ter falha se você não tiver estoque. Por exemplo, álcool em gel, né? Álcool em gel foi uma coisa que bombou agora, né? Então, quem não É. se preparou realmente sofreu uma flutuação muito grande. Então, você antever uma necessidade e se preparar para ela. Então, assim, recentemente a gente teve uma situação que a gente precisou muito de planejamento nessa pandemia, né? Era uma coisa que ninguém esperava. É claro que, assim, a gente atua na alimentação, não foi uma área muito afetada, mas já outras pessoas foram bem afetadas. E aí também a incerteza, né, que gera nas pessoas. O planejamento, então, ele serve para isso, para você ver onde você não está. Chan, tá me ouvindo? Tô, Tá? Desculpa, voltou agora, porque tinha travado. travou um pouquinho, mas já voltou. Então, Voltou.
para você olhar o seu cenário atual de uma forma crítica e se planejar para os próximos passos, né? Eu costumo falar, é uma coisa que o John, que era o meu mentor, ele fala, você começa primeiro com o que te incomoda. Então, se tem alguma coisa que te incomoda, você vai e trabalha nela. E até porque não necessariamente as pessoas que trabalham com você sabem que aquilo te incomoda. Então, a gente precisa de um nível de detalhamento maior nas coisas, porque não necessariamente na sua visão ele está ali muito claro, e você materializar aquilo para outras pessoas, seja para os seus parceiros, seja para a sua equipe, é uma coisa um pouco mais complexa, né? Então, são duas coisas que eu nomearia. É o nível de detalhamento e como que você vai verificar se aquilo ali está sendo feito ou não. São dois passos primordiais para você começar, né, um planejamento, né? Eu até perdi a pergunta. Não, você falou da importância, né, de se planejar, porque você se prepara para o momento instável, né, aumenta as oportunidades, e como definir prioridade, você começou a falar que você tende a começar pela insatisfação. Eu acredito que seja até a segunda pergunta, né? Então, por onde começar, né? Já que tem que ter um planejamento para que você não seja pego de surpresa. Aí você falou que começaria por onde você está insatisfeito, né? Isso, por onde você está insatisfeito, ou então por uma área que você vê que você vai ter mais resultado, né? Se é uma área do seu negócio que é grande, que você precisa realmente ter mais prioridade em relação àquilo, então você precisa focar ali. Eu costumo começar pelo que me incomoda, porque, como eu te falei, as pessoas não sabem que te incomoda. E elas já estão ali na organização, fazendo aquela atividade há alguns anos daquela maneira. Então, você tem que aumentar a especificidade do que você quer. E aí, o nível de detalhamento parece uma coisa simples, mas não é. Porque, primeiro, é o que eu falo, né? Para você ganhar alguma coisa, você tem que saber pedir. Então, a gente precisa saber pedir as coisas. E aí, isso também funciona para o mundo corporativo. Se você não souber quem são os players que estão envolvidos naquela decisão e usar eles ao seu favor, isso não vai acontecer. Porque muito mais do que planejamento, metas, a organização é feita de pessoas. E a gente precisa de todo mundo estar envolvido. Entender o porquê que é importante, né? Porque muitas vezes as pessoas não veem o resultado daquilo. E aí também é uma das grandes coisas, que o planejamento, ele é assim, né? Ele nunca é uma linha reta, né? Você tem várias coisas para se preocupar, para você olhar, e você não consegue necessariamente cumprir com aquele planejamento. Então, sei lá, às vezes você está com uma deficiência de pessoas e você tenta repor, mas aí você não consegue alinhar as pessoas que estão vindo para você, pela entrevista, para aquele cargo, para aquela posição. Até porque você... então... Uma pergunta, né? Uma pergunta, né? Uma avaliação para diagnosticar os problemas. Isso é uma constante, né? Eu acho que é uma constante, porque assim, o planejamento ele pode ter várias etapas, né? É uma etapa de processos, né? E, assim, que você vai dividir e aí você vai verificar como que você está executando aquela tarefa. Porque não necessariamente você vai conseguir cumprir com 100% daquele projeto. Então, se você tem, eles costumam falar que você faz até 70% do planejamento, num planejamento, né? Num projeto assim maior. E aí você tem que verificar, porque se a meta não está sendo alcançada, tem algum erro ali. E aí também é uma tarefa, até da própria motivação, você ajustar a meta para que ela seja realizável. Porque dentro de um objetivo, você tem várias métricas, várias coisas que são tanto condições quanto meios para você realizar aquilo. Então é importante que você prover, né, para as pessoas, para o time, as condições de trabalhar.
Que nem, por exemplo, a gente está com uma meta de delivery, né? Só que eu estava com um time um pouco incompleto. Então, não tem como você exigir se você não tem uma condição para aquelas pessoas trabalharem. E aí a revisão ela é constante. Ela é constante tanto quanto a equipe, quanto com as pessoas mais diretas, né? Sei lá, você tem alguém ao seu lado, né? Trabalhando, você precisa, né? Dessa linha de apoio e das pessoas, né? Eu diria que uma revisão pelo menos quinzenal tem que ser feita. E aí, assim, mesmo que você estabeleça um objetivo de treinamento ou alguma coisa assim, não necessariamente aquele treinamento ele vai gerar um resultado imediato. Então, se ele não está gerando um resultado, você tem que identificar qual outra coisa que entrou no lugar que está afetando aquele desempenho, né? Pode ser a motivação, pode ser alguma dificuldade, por exemplo, sazonalidade, alguma demanda maior, né, que tenha surgido no momento daquela área. Eu acho que é isso. Eu acho que é aí que entram até os indicadores, né? Para que você possa mensurar se está sendo alcançado ou não. Quais indicadores utilizados para medir o progresso? Tem área que tem indicador, tem área que não tem indicador. E aí quando você fala de financeiro, ele é uma área mais fácil, você consegue ver os números e o resultado na hora. Só que, por exemplo, se você tem alguma área que depende de comportamento ou de indicadores que eles não são vistos diretamente, você tem que buscar um indicador para criar. Então, assim, você vai olhar, sei lá, se você está com pessoas ou com uma dificuldade em vendas, né? Se a pessoa está seguindo um protocolo, então às vezes você está escutando, né? Está com uma escutativa ou está visitando aquele setor mais frequentemente para verificar se está sendo correto. Porque não necessariamente, como foi passado, um treinamento, uma instrução, a pessoa vai seguir daquele jeito. E aí você tem que ver qual que é a dificuldade. Então, assim, a observação em loco, ela é muito boa. E até para conhecer a dificuldade que a pessoa está tendo para implantar. Da questão dos indicadores, eu tenho alguns indicadores que a gente já criou na questão de rendimento e também de estar convidando as pessoas para estar discutindo a respeito. Porque quando você começa uma discussão, aquela discussão ela cresce. E eles começam a falar entre eles, entre a equipe, isso acaba motivando, porque surgem novas ideias dentro daquele indicador que você criou. E as pessoas percebem também pela importância que você dá. Então, se você criou um projeto, se você criou uma linha, e você não acompanha aquela área, isso vai gerar uma desmotivação. E aí as pessoas vão falar, não, ninguém está vendo, ele criou aqui, mas não está olhando. Eu sou um pouco contra, assim, eu sei que os processos são importantes, os checklists são importantes, mas às vezes a gente fica muito atarefado no dia a dia para estar acompanhando. Então, essa questão do dono do processo, né, da pessoa se encarregar realmente de estar acompanhando aquela área e você cobrar uma pessoa, né, responsabilizar, é uma forma melhor de você estar analisando esse planejamento como está sendo a implantação. Porque o planejar é fácil, executar é um pouco mais difícil, né? Eu acho que é isso. Desde que eu comecei o trabalho na loja, a gente implementa um pouco a gestão do desempenho. Então, toda vez que eu tenho uma conversa, né, que a gente faz um alinhamento de metas, a gente vincula a uma tarefa específica, né, que a pessoa precisa executar. E às vezes, se a gente precisa quebrar uma tarefa entre duas pessoas, a gente consegue fazer isso também. Porque às vezes a pessoa se sente sobrecarregada, né? Tem algumas pessoas na equipe que elas costumam ser chave, que às vezes elas se sentem sobrecarregadas com determinada atribuição, né? E aí, assim, você identificar que a pessoa está um pouco sobrecarregada é um ponto importante. E aí você sentir, né? Se preocupar, né? Porque senão não adianta, né? Você dá uma meta
que não é realizável, né? Você dá uma missão que não é alcançável. Isso daí desmotiva e aí prejudica que você tenha barganha para fazer outros investimentos desse tipo. Eu acho que o principal é você dar o suporte, né? E, Sim. e acompanhar isso, né? Outra coisa é explicar o porquê, né? Muitas vezes as pessoas não sabem, né? Assim, a gente tem uma dificuldade, não tem uma dificuldade, né? As pessoas têm uma dificuldade e resistência, né? De fazer alguma mudança, né? Você está O pedindo para ela novo. mudar, ela já faz aquilo ali há muito tempo. Então, por que que ela vai mudar? Então, você tem que mostrar o porquê, né? E com o passar do tempo, as pessoas tendem a verificar realmente que aquilo ali dá certo, né? Se você manter, e aí também é uma outra coisa que eu marquei aqui para falar, você focar no planejamento, porque assim, às vezes você colocou uma coisa, aí aparecem outras coisas para você fazer. E aí você vai pegando outras coisas, só que é um lado errado, porque você olha para trás, aí ficou aquilo que você se propôs lá para trás. E aí você não segue. Então deixa anotado na caixinha para o outro mês, para a semana seguinte, deixa aquilo ali um pouco mais para adiante. Porque se você colocar outras coisas sem ter uma implantação concluída, demora muito e dá mais trabalho. Porque se você tiver uma resistência da equipe daquela mudança, e você não provar que você tem resultados em um curto tempo, isso vai gerando. As pessoas vão ficando descrentes de que aquela Sim. mudança é possível e de que você também está empenhado nesse processo, né? É Eu acho que interessante isso. porque assim, a gente trabalha também com pessoas que elas precisam ver aquilo, elas precisam ver um resultado, elas precisam ter fé no processo. Então essa que é a primeira grande barreira para uma realização. A segunda é a gente não desviar muito da meta, né? É o que eu costumo falar, você tem que ter um controle de 40% 40% da sua agenda. Então, assim, 40% da sua agenda, ela tem que ser um pouco imutável, porque senão você está sempre desviando. E aí as pessoas também, elas perdem o foco daquilo que você realmente quer ver como resultado. Então, isso A daí gente, é importante, porque senão falar, não, ele já até esqueceu, está mudando de ideia toda hora. Então, é um é. pouco difícil. Só são ideias, né? Não tem resultado. A gente teve um comentário aqui da Rô. Oi, Rô, boa noite. Essa verificação em loco requer observação e tempo do gestor do projeto. Importante que os integrantes sintam-se acompanhados com feedback. Verdade, nada adianta criar um planejamento, não compartilhar e não acompanhar, né? A ideia do planejamento é justamente direcionar, acompanhar, incentivar e motivar para que esse resultado seja obtido e alcançado, criando-se oportunidade para sempre o convívio, né? Todo mundo cria essa satisfação. Porque se não acompanhar, e como o Chan falou, eles sentem que aquilo não é importante, né, Chan? E aí também não tem credibilidade, um próximo planejamento também, ninguém vai dar moral, ninguém vai dar bola. Isso, aí o planejamento, o projeto não segue e você morre na praia, né? E o acompanhamento, né, a gente tende, todo mundo, né, assim, quando a gente coloca, o que eu faço, né? Eu faço com o meu subgerente um planejamento, a gente divide em duas áreas de responsabilidade, o que é meu, o que é dele, e a gente divide em etapas. E essas etapas, elas são comunicadas para as pessoas que estão participando. E a gente faz um ponto de controle, que a gente verifica como é que está aquele andamento. Porque às vezes o andamento pode ter calhado, às vezes ele não pode ter dado continuidade, e às vezes a gente está tendo um outro problema que a gente precisa verificar. Maior. Essa questão de você focar nesses objetivos e manter a frequência, né, das conversas, né? Eu acho que assim,
Pelo menos de 15 em 15 dias, você tem que olhar esse projeto e seguir em diante. Os resultados. Eles falam que os resultados, às vezes você coloca uma meta pequena para ter um resultado. Então, assim, você faz um resultado que você comunica, sei lá, seja semanal ou seja quinzenal, e até ver pequenas entregas, né? Eu trabalho também nessa área de observação, muito com a entrega mínima, né? Que a gente fala, né? Então, assim, cada área tem uma entrega mínima que ela tem que executar. E aí você coloca, você quebra isso daí que fica mais fácil de acompanhar, né? Até de observar a implementação, né? O resultado, né? E é interessante que, com o passar do tempo, a gente observa que as pessoas veem que você tem um objetivo, que você tem um foco. E Que legal. elas começam a valorizar mais isso. Então, assim, da equipe, muitas pessoas veem já a importância do foco no resultado. Isso daí é uma cultura, né? Que você vai implantando a sementinha e vai colhendo resultado a médio prazo, assim, não é uma coisa da noite para o dia. E principalmente, Marina, você olhar os erros, né? A gente tem uma cultura, a gente tem um problema muito sério com erro, assim, e a gente não analisa as coisas que aconteceram. E esse erro é um grande erro, porque você tem que ter o aprendizado, você tem que ter a lição. E aí o que eu falo de resultado versus capacidade é isso. Você tem uma resistência maior, você tem uma flexibilidade maior para pular para a próxima área, então para a próxima etapa. Você não vai começar um novo projeto do zero. E até a questão de credibilidade, né? Então a gente estava com esse programa de pessoal, né? A gente criou um processo, né? De acolhimento de alguns dias e a gente criou padrinhos. Então as pessoas já trazem resultados, né? Já trazem observações para os primeiros dias, porque é muito interessante ter esse feedback de quem trabalha e de quem vai se responsabilizar por aquela pessoa, porque é muito bom, né? Você ter alguém ali do seu lado para te dar esse suporte, né? Muito. E o suporte, ainda mais quando você está começando em algum lugar, né? É muito importante, né? Você ter alguém para contar. E aí é isso, a gente verifica isso quinzenalmente e a gente trabalha com essas metas. Obrigado, Aline. Eu acho interessante isso para a equipe também se responsabilizar, né? Isso gera uma transparência, tanto da sua parte em tê-los do seu lado, porque você deixa claro qual é o seu objetivo, cada um sabe o seu papel ali dentro da organização, todo mundo remando a favor, né, na mesma direção, e para que eles possam alcançar e reconhecer isso, né? Tem um ganho mensurável. A gente não se perde, né? Tantos desafios na operação, cada dia um desafio novo, e quando a gente tem um planejamento, a gente sabe exatamente para onde a gente está indo e consegue entender o resultado que a gente quer, todo mundo está junto. Exatamente, essa questão da união, né, ela realmente ela faz um papel muito importante. E aí você ter esses objetivos realmente tangíveis e para você planejar outras áreas, outros pontos que você pretende melhorar, né? Fala-se muito hoje de redundância, né? A gente precisa ter redundância na empresa. Então as pessoas precisam, você precisa ter um time que ele seja capaz de desenvolver diversos papéis. Até para num caso de uma falha, e você cria mais baia, né? Sei lá, para você criar até uma promoção interna, algum incentivo diferenciado. E o reconhecimento não necessariamente ele é financeiro, né? O reconhecimento assim de um título ou de um cargo, ele fica muito mais, ele vale muito mais do que um dinheiro, né? Porque assim, se a equipe intitulou e reconhece aquela pessoa determinadas características, é porque realmente ela tem de fato, né? E as pessoas são muito críticas em relação ao outro. Ninguém dá crédito para ninguém assim à toa, sabe? As pessoas que são vistas como espelho é porque elas de fato o são.
A Rô falou aqui, ó, o padrinhamento, além de dar suporte ao gestor, valoriza os membros da equipe. Top essa ideia. É realmente muito bom, né? A pessoa se sente acolhida, quem está dentro tem esse papel, essa responsabilidade, e quem está entrando tem um suporte ali individualizado, digamos assim, com esse acompanhamento. É muito bom mesmo, excelente ideia, já que o planejamento mostrou que o desafio era manter a equipe, né, Chan? Já que estava tendo essa rotatividade. Muito bom mesmo. E aí as pessoas que é interessante ver quem acabou de entrar, que ela já vê a importância de acolher bem. E aí quando você é bem recebido, você tende a receber bem o outro. Então isso é uma coisa muito recíproca que acontece, que as pessoas falam, não, quando eu cheguei todo mundo me ensinou. E aí também essa questão, quando quem é mais antigo tem essa visão de ensinar, o que que a gente cria? A gente abre um pouco as barreiras, porque normalmente não é uma coisa muito comum, né? Às vezes a gente está ligado num coletivo geral que as pessoas estão competindo e não cooperando. Então você traz esse sentimento de cooperação já para os primeiros dias, né? E se a gente vê isso de início, já reforça, né, um pouco mais o valor daquele pessoal, né? Daquela cultura dessa empresa, né? Isso é muito interessante, poder identificar o que não está bom, criar ações para melhorar e todo mundo poder junto proporcionar isso, né? É um diferencial ter o planejamento na organização. E o resultado, ele advém da equipe, né? Ele não vem sozinho. As pessoas que dão o resultado, né? As pessoas que mantêm o processo. Não existe um processo que ele é criado e que ele segue imutável sem essa pessoa, sem as pessoas estarem passando para frente, perpetuando esse processo. Então a gente tem que identificar o que é bom, o que a gente pode fortalecer e criar coisas novas a partir daquilo, né? A cultura, né? A cultura da colaboração, ela é um valor grande, mas a gente tem que reforçar ela. A gente reforça com isso, a gente reforça com abraço, a gente reforça às vezes com um incentivo de uma pessoa que acabou de chegar e está sendo já promovida ou que está se desempenhando muito bem, né? Nessa questão de flexibilidade, de entender, né, o conceito da empresa, né, a forma de trabalhar de cada um. Né? Sim. Isso é muito bom. E aí a gente tem o planejamento a médio prazo, que são coisas um pouco mais ligadas também a pessoas e operações, mas também ligadas à capacidade, né? A gente tem que criar mais capacidade dentro dos recursos que nós temos. E esses recursos, eles são criados a partir das próprias pessoas, né? Então, do incentivo, da colaboração, e aí a gente cria uma elasticidade maior dentre eles, né? A gente tem uma importância muito grande nisso. Peraí. O planejamento anda paralelo com as demandas do dia, pois no mercado de alimentação sempre surgem adequações a fazer. Esse é o maior desafio da área. Tem que ser super chan. Muito bom, Rô. Obrigado. Realmente, assim, a gente tem o dia a dia, né? E a gente tem essa necessidade de adaptação, né? Tem que ser um pouco camaleão, mas um camaleão pro lado bom, né? Eu acho que, assim, ele leva também a uma compreensão de como que a gente está preparado. Assim, e frente às dificuldades, a gente tem que pensar no pior. A gente tem que pensar no pior cenário, né? Então, a gente se preparado para o pior, a gente consegue criar outras coisas a partir daí. Exatamente. Essa questão do planejamento é tão interessante, Chan,
Porque realmente no ramo alimentício é muita demanda, né? Qualidade, higiene, produto, pessoas, operação. E se você não tiver um planejamento, você é engolido pela operação, como você falou. Tudo vira urgente, né? Fica atrasado, a cobrança aumenta, o estresse aumenta. Então, você se antecipar, ter essa visão geral para conseguir entregar aquilo que é esperado, né? É aquilo que é o resultado. E aí também aquilo que é esperado, e a gente não se vê refém dessa situação, né? Você realmente se planejar, você cria um agente, né? De transformação, e não um refém daquilo. Porque é fácil, né? A gente se deixar levar pelo desânimo, pela desmotivação, né? Então, assim, você dividir, né? Você olhar o seu mês e já criar um planejamento baseado nisso é muito bom. E aí também já tem as suas demandas, assim, né? Você sabe que você vai ter que tirar um dia. E aí os acordos são feitos, né? Os acordos são feitos tanto com colegas de trabalho quanto com subordinados, para que aquela agenda realmente se cumpra, né? Sim. Então, assim, você tem que criar um período executável e às vezes não subestimar o tempo das coisas. A gente tem esse problema da subestimação do tempo, da realização em muitos aspectos. E aí você acha, não, vai ser rapidinho. Não é rapidinho nada. E passa metade do dia e você não fez nada. Ou então nem um terço daquilo que você se programou. E acaba ficando frustrante, né? Então, assim, planeja com o tempo, planeja com o recurso necessário para você fazer. Eita, o E cachorrinho. acompanha, né? Acompanhar sim. Valida o resultado. Exatamente. Como é importante se planejar. E o não planejamento, e aí? O que causa uma pessoa que não se planeja? Para a gente finalizar aqui. O não planejamento, ele você enxuga gelo, né? Você não tem a sua agenda, você faz o que você faz, você se cansa da mesma forma e você não tem o resultado. E a questão do resultado não é só para quem você está passando, é para si mesmo. A gente tem que ver que aquilo que você fez, ele era executável e que você conseguiu realmente aquele resultado que você esperava, que é muito satisfatório, né? Você ter uma demanda aumentada, conseguir andar e mesmo assim você seguir o seu planejamento é uma coisa muito boa. Até cumprir a própria agenda, como a gente falou, né? Dessas demandas do dia a dia, você conseguir cumprir a sua agenda, né? E aí falando até de integração, acolhimento de pessoas, né? Tirar o dia para ficar com aquelas pessoas, né? Porque é um tempo, né, que é investido. E eu acho que gera muitos frutos. O não planejamento, ele, além dele não gerar o crescimento, você não consegue alcançar nem o resultado que você quer, nem o resultado que a equipe quer, nem o que a empresa precisa, né? Porque tem os indicadores dos três lados, né? Eu falei um pouco do que te incomoda, porque assim, a gente tem que criar um cenário favorável para você trabalhar também, né? Não que o que te incomoda seja a prioridade total, mas também é necessário que você tenha condições para trabalhar e que você esteja no ambiente favorável, né? Assim como a gente tenta criar esse ambiente, né? Ele seja favorável para você mesmo, né? E aí também que esse resultado mais uma afirmação, né? De que esse resultado ele é importante, né? Para a gente também, né? E essa questão das metas alcançáveis, né? Cria um desafio entre a equipe e você consegue entender qual é o resultado, né? Sim, você consegue entender qual o resultado, eles entendem que eles saíram vitoriosos dali, e aí você tem um compartilhamento, né, dessa responsabilidade, né? É isso. Na verdade, quando não planejamos, não conseguimos medir os resultados. É verdade. Não mede o resultado, porque você não sabe qual resultado que você quer. Qualquer resultado serve, né? Gera uma insatisfação e não é bom para ninguém. Desculpa, o que você ia falar, Chão? Não, é que eu não vi essa pergunta aí. A Rô falou agora.
Então, Ah, se planejar, geralmente você faz o quê? Uma vez por mês, o planejamento? ele é mensal e aí você tem uma revisão quinzenal disso, né? Então, assim, na quinzena você senta, vê o que que você conseguiu fazer e o que que falta fazer. E o que que você, não só o que você conseguiu fazer, mas também o sucesso daquela realização. Porque senão você precisa rever, né, a implementação. Então, não necessariamente se você deu um treinamento, se você fez alguma ação na empresa para os colaboradores, aquilo ali gerou um resultado. Mês passado mesmo a gente teve alguns investimentos em relação ao treinamento que não geraram resultado. E aí você precisa também reunir com a equipe e ter um alinhamento geral, né? Porque esse alinhamento ele é importante para você sentir o clima da equipe, né? Não adianta você... ninguém faz, né? Como diz, não, andorinha só não faz verão, né? Então, assim, não adianta você sonhar sozinho, né? E aí você Sim, precisa encontrar os aliados dentro dessa jornada. sim, excelente, muito bom. Criar oportunidade, né? É como se fosse uma bússola, né? Saber para onde você está indo, para onde você quer chegar, se preparar e acompanhar se realmente está tendo progressos, quais ações devem ser tomadas para mudar ou não esse barco e Isso. incentivar a equipe. E aí os objetivos de médio prazo, você tem que colocar uns 3 meses para implementação. Porque, assim, tem algumas coisas que você quer criar, né? Sei lá, que né, a gente está fazendo uma cultura de avaliação, né? Se ela vai ser trimestral, se ela vai ser semestral. Você precisa de um tempo maior para você estruturar e começar a ver essa implementação acontecer, né? Então, sei lá, tem projetos e projetos, mas normalmente a gente consegue implementar algumas coisas com sucesso em 30 dias, assim, e ver mudanças positivas. Eu acho que, não É sei, tem isso. mais Quer alguma deixar alguma pergunta? dica? Uma dica aí para quem não se planeja, para quem quer começar a se planejar? Alguém tem uma pergunta? Eu acho que assim, voltando um pouco à fita, né? A questão do planejamento é importante você ver, analisar também oportunidades passadas que você teve, né? Então, assim, você fazer uma linha e analisar assim, em que pontos da sua carreira que você teve que você falhou, né? Então, às vezes você vê que mesmo estando ativo em determinado trabalho, você não estava presente porque você não implementou a sua agenda. Então, assim, essa insatisfação, ela faz com que você siga em diante também. A insatisfação, Aprende. ela já é o aprendizado, o movimento, também um pouco da ansiedade. A gente precisa ter ansiedade para ver os resultados, né? Por isso que a gente tem que ter o resultado de médio prazo mesmo. Sim, exatamente. Curto e médio prazo. Exatamente. Muito obrigada, viu, Chan, por falar desse tema que é muito importante aí para qualquer gerente, para salvar ele aí da operação e conseguir obter e reconhecer os resultados, né? Obrigada mesmo por ter aceitado o convite. Obrigado, Marina, pelo espaço. Realmente, né, uma coisa muito importante que a gente tem para alcançar frutos, né, e verificar, né, como que está a nossa carreira, o nosso negócio, né, e analisar esses dados, né. E os dados que você não tem, você cria. Você procura uma oportunidade, você cria, entendeu? Não dá, né? Tem dados Exatamente. que às vezes você não consegue, dá um pouquinho mais de trabalho, mas você consegue certificar ele. Excelente. Maravilha. Muito obrigada, gente. Boa noite. Ah, tá. Obrigada, Chan. Só um recado. Sim. O Hum. registro, é importante o registro, você anotar as coisas que você está fazendo Ah, e é. ter resultado, porque aí você cria um histórico, né? Você começa a ver esse resultado, né, em médio prazo. E às vezes, se você analisar até a técnica do diário, né, se você pegar para ler, você vê muita mudança, né? É. De 30 a 60 dias. Mas é isso, esse é o último recado mesmo. É muito importante mesmo anotar, né? O que é falado é esquecido, mas aquilo que é escrito é lembrado e acompanhado, né? Exatamente. Muito boa dica. Vamos anotar os progressos, anotar o planejamento, acompanhar
e ter melhores resultados. Obrigada, Chão. Obrigada, Rô. Depois vai fazer uma live. Muito obrigada mesmo, gente. Boa noite, viu? Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.